Sabe a coisa mais tentadora para o ser humano? É ter deuses. Como assim, Viviane? Eu só estou servindo a Deus há anos. Bem, você deve acompanhar todo o programa para você entender como é fácil a gente se envolver com alguma coisa. É o marido, ou a esposa, é o trabalho, é a saúde, são as amizades, o sucesso, tudo que meramente vemos, tocamos, investimos tempo naquilo. Pode ser um meio para que você adore, porque o tempo em que você gasta acaba consumindo a sua mente para aquilo. Um problema, uma necessidade, o que faz com você? Busca resolver, atender a necessidade, não é? E pela preocupação você fica triste, se abate e aos pouquinhos vai levando a sua mente a pensar somente naquilo. E aí, sem perceber, Deus na sua mente fica longe. Já não há necessidade de buscar Ele, porque as outras coisas que estão acontecendo na sua vida estão chamando mais a sua atenção. Quando Deus entrou em aliança com seu povo, Ele disse: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Se eu tenho um Deus que não é o Deus verdadeiro, eu criei uma imagem automaticamente. Isso pode ser tanta coisa. O filho pode ser uma imagem, o marido daquele jeito que você quer que ele seja, o trabalho ou o sucesso tem que estar naquela maneira. Enfim, cada coisa que você coloca a sua atenção acima de tudo e de todos, acima de Deus, esse é um Deus que você mesmo criou. Observe que na palavra de Deus fala assim: não farás para ti imagem de escultura. Epa! Que disse? Fazer imagem para mim? Eu mesmo fazendo imagem? Somos nós que criamos a imagem. Até a nossa fisionomia, imagem, quantos não estão se tatuando? Porque está na moda. Quantos colocam silicone para chamar mais atenção? Quantos criaram na sua cabeça uma imagem de si, que cultua, se sacrifica, coloca em risco a sua própria vida em prol de uma imagem. Os nossos dias que estamos vivendo, a sociedade está cada vez querendo chamar mais atenção, através do cabelo, da roupa. Porque na sociedade, quanto mais sensual se veste, mais, entre aspas, bonito fica. Mas enquanto o mundo, as pessoas investem dinheiro, tempo, foco no corpo, mais desprezam a Deus. Já reparou isso? Porque está com os seus olhos voltados tanto em uma imagem que querem chegar ou atingir, que estão mergulhados nesse pensamento contínuo daquela coisa. O marido ou a esposa tem que ser assim, tem que atingir o sucesso, porque assim serei famoso, terei a aceitação das pessoas, dos meus familiares e amigos. Ou seja, Deus ficou esquecido. Bem, dei alguns exemplos, mas tem muita coisa que pode acrescentar aqui. E eu não tenho como falar de todos os tipos, mas Deus vai falar com você, ouvinte. Aumente o som e eleve os seus pensamentos a Deus e pergunte: quais deuses que você tem criado? Qual a imagem que você tem feito? Peça a Deus, fale para Deus, porque se o Senhor
Fala assim para Deus: se o Senhor não falar, eu vou continuar errando. Eu quero saber a verdade. E se realmente você quer saber, se realmente você quer agradar a Deus, então você vai questionar e vai insistir até Ele responder a você. Só para que você, ouvinte, tenha uma ideia do quão grave é ter deuses que não é o verdadeiro Deus, e que normalmente é a consequência que quando você tem um Deus que não é o Deus verdadeiro, você cria uma imagem. Eu vou dar exemplo da minha própria vida para vocês entenderem que mesmo uma pessoa que é cristã, que vai à igreja, que lê a Bíblia, que ora, cumpre com as suas responsabilidades diante de Deus, ela é tentada também. Sim, uma vez eu estava passando por momentos muito difíceis na minha vida, da qual eu estava muito, mas muito preocupada. Ficava até mesmo muito triste, porque aquele problema não se resolvia. E olha que eu estava tentando fazer alguma coisa, falar, orar, mas sabe quando a sua oração está voltada a um problema da qual você criou uma imagem? E aquilo não acontece do seu jeito. Você fica triste, ansioso, cobrando, preocupado, chora a sós com Deus, mas lá está você agarrado ao problema. O que é isso? Isso é exatamente o que faz o problema ou a necessidade. Você fica dias, meses ou anos como uma pausa, olhando somente para aquilo que você quer atingir. E Deus? Tudo o que Ele fala, quando você ouve, você não considera. Quando você está apegado aos seus problemas, você considera mais o que você vê e ouve. E o que é isso, hein? Deuses. Você ouve mais aos problemas, às necessidades. Veja que para Deus fazer uma aliança, Ele teve que dar esse mandamento. Porque é um costume do ser humano se inclinar àquilo que se vê e ouve. Não te encurvarás a elas, as imagens, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. E não é que o problema te faz encurvar, inclusive, os pais desse povo que estava agora Deus fazendo aliança, os pais morreram no deserto, justamente por se inclinarem aos problemas, começaram a murmurar, a duvidar, a ser rebelde, a resistir à orientação de Deus, a impor a sua vontade. E olha, o tempo vai passando. E aí a pessoa vai vivendo aquele problema, aquela necessidade. E aí você fica ali triste, ansioso, murmurando, preocupado. Aliás, você já reparou? Nesse estado, você fala com Deus e você continua triste. Sabe por quê? Porque você está apegado ao problema. Você não soltou, você não deu para Deus o problema. E aí, isso fica agoniando a pessoa. Agora, ouvinte, eu gostaria que você raciocinasse. Você tem que corrigir. Se você não corrigir, esses deuses vão pisar em você. Está já pisando em você. Olha o seu estado, olha o seu rosto, olha o seu semblante, olha as suas palavras, olha as suas murmurações, olha como que você intensifica os problemas. Então, no meu caso, e assim como é no seu caso também, eu tive que entender que estava errando. E tive que fazer
as correções na minha vida, na minha mente. Determinei entregar a Deus aquele problema lá no altar. E o problema, que era grande aos meus olhos, deixou de ser meu, porque eu quis olhar apenas para o meu Salvador. Observe a determinação da pessoa que entrega. Ela olha para Deus. Ela não olha para o problema, ela olha para quem é o Salvador dela. E é isso que eu fiz. Eu priorizei a Deus. Isso é colocar Deus em primeiro lugar. E ali eu passei a depender de Deus. E sabe o que aconteceu? O problema foi se resolvendo. E como que eu fiquei? Antes do problema ser resolvido, porque quando você entrega, você não vê o problema resolvido de imediato. Eu tive paz. Por isso que você ouve falar que a fé traz paz. Por isso que você ouve falar que o Espírito Santo é paz, é certeza, é força. Porque a pessoa deixou de se apegar a esses deuses e colocou Deus em primeiro lugar. E isso está na nossa decisão, está na nossa função de colocar ordem. Eu passei a não ficar mais preocupada, porque realmente entreguei. Por isso que quando você entrega, há esse resultado. Quando você entrega não só de boca, mas também que você tira do seu coração, da sua mente, você tira as suas palavras, você coloca diante do altar, como eu fiz. Na época, eu participei até de uma campanha de Israel, aonde eu tirei o chão dos meus pés. Ali, fiquei na total dependência de Deus. Por que você não faz o mesmo, ouvinte? Mas faça movido da fé, e não de uma emoção, não porque eu estou falando de mim. Eu não quero te convencer. Eu quero que o Espírito Santo coloque essa certeza dentro de você, não pelas minhas palavras, mas pela palavra dele. Porque a fé exige resposta da minha parte como da sua parte. E essa nossa parte exige atitude em prol daquilo que está me sucumbindo. Afinal, Deus fez aliança comigo. Mas eu também tenho compromisso e responsabilidade com aquilo que eu ofereço a Deus. Não pense você que só Deus tem que fazer a parte dele, não. Você tem que fazer a sua. Primeiro, a minha parte, a nossa parte, depois de Deus.